E aí pessoal, aqui é o Rafael, professor de matemática do Aula Livre. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2016. A questão de hoje é a questão 143 do caderno rosa, questão de matemática. Então vamos lá. É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um plano com uma pirâmide regular de base quadrada. Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista plástico? Tá, então, o que é um polígono e o que é uma pirâmide de base quadrada? É necessário ter isso em mente antes de começar a resolver a questão, senão não tem como partir de lugar nenhum. Um polígono, ele é um ente bidimensional, ou seja, eu posso desenhar ele numa folha de papel, porque uma folha de papel tem duas dimensões, que tem vários lados. Aqui eu tenho exemplos. Um quadrado é um polígono, é um polígono. Ou um triângulo é um polígono. Um trapézio é um polígono. Um quadrilátero irregular é um polígono. E um pentágono também é um polígono. O que é uma pirâmide de base quadrada? Uma pirâmide, todo mundo sabe o que é. A base quadrada significa que a parte que encosta no chão, se fosse uma pirâmide tipo aquelas do Egito, a parte que encosta no chão, ela tem um formato quadrado. Aí tem que pensar que a pirâmide ela é tridimensional, ou seja, ela tem largura, profundidade e altura, enquanto o plano, do qual é falado no problema, ele é bidimensional, ele é uma folha. Então eu posso pensar nesse problema que eu tenho uma pirâmide, algo que eu possa imaginar, e que eu tenho uma folha de ofício, pode ser uma folha de ofício, ela vai representar o plano aqui, que eu vou usar ela para cortar a pirâmide de várias formas possíveis e verificar no corte, ali no ponto em que a folha encontra a pirâmide, qual desenho vai ficar desenhado, qual o polígono vai ficar desenhado. Aqui eu já desenhei para vocês todas as formas possíveis de se obter polígonos a partir desse método. E o que o problema pergunta é quais são todos os polígonos possíveis. Então, quadrado, como é que a gente pode desenhar um quadrado a partir desse método? Se a pirâmide tem a base quadrada e eu pegar essa folha e cortar a pirâmide paralelamente à base, qualquer altura que seja, eu sempre vou obter um desenho quadrado na intersecção. Enquanto eu for aumentando a altura, o quadradinho vai ficando cada vez menor, mas vai ser sempre um quadrado. Triângulo, é possível obter um triângulo? Como a pirâmide ela tem um lado que é triangular, os lados da pirâmide são todos triangulares, eu posso pegar essa folha e fatiar qualquer um desses lados. Se eu cortar a pirâmide paralelamente a uma face, esse desenho formado no encontro da folha com a pirâmide vai ser um triângulo. Trapézio. O trapézio eu já desenhei aqui, é isso aqui. Como é que eu posso obter, será que eu consigo obter um trapézio a partir desse método? Olha, se eu pegar a pirâmide e cortar uma pontinha, se eu pegar a folha de ofício e cortar uma pontinha da pirâmide, eu vejo que no corte dá para perceber que é possível formar esse desenho aqui a partir desse corte. O que mais que a questão pergunta? Ela pede se é possível desenhar um quadrilátero irregular a partir desse método. Olha, se eu pegasse a folha e cortasse a pirâmide paralelamente à base e obtinha um quadrado, se eu pegar essa mesma folha e inclinar um pouquinho, um dos lados vai estar mais para cima e a intersecção vai ser um pouquinho menor que na parte de baixo. Então, foi o que eu fiz nesse desenho aqui. Eu peguei aquela folha lá e inclinei. É possível perceber que a intersecção ela vai ter um formato parecido com esse aqui. Qual é a diferença entre esses dois desenhos? É importante saber qual é a diferença. Aqui, no caso do trapézio, eu tinha dois lados que eram paralelos um ao outro, enquanto que no quadrilátero irregular, o que é irregular? Nada é paralelo a ninguém e ninguém tem o mesmo tamanho que ninguém. Nenhum lado é paralelo a nenhum lado e nenhum lado tem o mesmo tamanho que o outro. Então é totalmente irregular, mas tem quatro lados. Agora vem a parte mais difícil da questão, que é entender que se é possível desenhar um pentágono
a partir desse método sugerido na questão. A maioria das pessoas consegue entender a facilidade de desenhar um quadrado, de desenhar um triângulo, consegue entender que é um pouquinho mais complicado de desenhar um trapézio e um quadrilátero irregular, mas ainda dá para entender, só que o pentágono é bem complicado de entender, que é possível de desenhar a partir desse método, principalmente ali na hora da prova, que não tem tempo para fazer o desenho, o que torna a questão bem complicada. Só que, se eu pensar que eu vou pegar essa folha de ofício e cortar a pirâmide de uma forma bem estranha, em que eu vou inclinar a folha desse jeito assim e desse jeito também, em que ela vai cortar a parte de trás da pirâmide em uma das faces e lá na frente, na parte de baixo da pirâmide, eu posso perceber que a intersecção entre a folha e a pirâmide vai formar uma figura de 5 lados, que dá para contar aqui, é 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é um pentágono desenhado aqui, representado aqui embaixo. Ou seja, a alternativa correta dessa questão é a alternativa E, porque se ela pergunta quantos polígonos são possíveis de se obter, a alternativa E diz que são possíveis de obter triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos. Então a alternativa correta é a alternativa E. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução e até a próxima. Para, não feche a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau, Tchau, tchau.